Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Vanessa Souza. Estamos aqui hoje para continuar a aula da pós-graduação de Direito Civil Constitucionalizado e Processo Civil com uma disciplina de Processo de Conhecimento, Tutela Provisória e Processo de Execução de Sentença. Alunos, nós paramos na quarta aula, hoje seria a quinta aula, e nós vamos dar continuidade o que a gente estava vendo, que eram as tutelas provisórias. Então, eu tinha passado para vocês 25 questões que nós responderíamos juntos na aula, para que vocês tenham a experiência e a expertise para quando chegar no seu escritório, para que você saiba como agir, qual tutela é a mais adequada para o seu cliente. Então, a gente resolveu não somente dar a parte teórica, como também colocar questões práticas para que vocês consigam resolver no dia a dia. Então, vamos lá? Então, vamos para a primeira questão. Qual é o conceito da tutela provisória do novo processo civil e quais as suas espécies? Então, a tutela ela é baseada na cognição sumária, ou seja, ela existe da análise das provas e alegações somente do autor, né? E essa tutela ela pode ser alterada pelo juiz a qualquer tempo, no caso de surgimento de novas provas ou novos fatos, né? Então, não quer dizer que o fato do juiz conceder uma tutela provisória no início do processo, que essa tutela vai se manter na sentença, né? E ela se subdivide em duas partes, tutela de urgência e a tutela de evidência. Da tutela de urgência, nós podemos subdividir ainda em tutela de urgência satisfativa, que é a mesma coisa também que tutela de urgência antecipada, e a tutela de urgência cautelar, certo? Segunda questão. O que é cognição sumária e o que é a cognição exauriente, né? E qual é a característica de cada uma dessas tutelas? Então, começamos pela cognição sumária ou superficial. É aquela que é aplicada na tutela provisória, onde somente são analisadas as provas alegadas do autor, com o propósito de dar mais celeridade ao processo. Então, agora vamos para a cognição exauriente. É aquela aplicada na tutela definitiva, que caracteriza-se com um aprofundamento do exame das alegações das provas do autor e do réu, né? Então, ela é diferente da cognição sumária superficial. A cognição exauriente, ela vê os dois lados, né, da moeda. Então, ela vê o lado do autor e o lado do réu, com o propósito de dar mais certeza para o juízo. Questão 3. O que é tutela cautelar e quais as suas finalidades? Então, a tutela cautelar é uma tutela provisória de urgência e ela tem a finalidade de proteger, de assegurar o bem ou a vida em risco. E, né, ela é a preparatória, que significa antecipar as provas. Questão 4. O que é tutela satisfativa e qual a sua finalidade? Então, a tutela satisfativa são aquelas que visam antecipar a execução do todo ou em parte de uma decisão, que pode ser confirmada pela decisão final, envolvendo atendimento ao pedido imediato, e é uma característica da tutela provisória de urgência antecipada. Questão 5. O que é liminar e como essa técnica pode conviver com o princípio do contraditório? Então, a liminar era uma decisão prolatada pelo juiz antes mesmo de ouvir o réu. Isso se justifica pois os principais requisitos para a liminar de urgência é o perigo da demora, né? Então, lembramos aí das aulas da graduação, fomos moriuris, periculo in mora. Então, é justamente o periculo in mora, o perigo da demora. E para justificar o choque de princípios existentes na concessão da liminar e o princípio do contraditório, é utilizado o princípio de ponderação de valores, que traz sacrificar o menos relevante no mínimo possível para atender o mais relevante.
Então vamos lá repetir? O que é? Sacrificar o menos relevante no mínimo possível para atender o mais relevante. Então vamos lá. Questão 6. Quais são as características comuns das tutelas provisórias de urgência? Primeira, referibilidade. O que é isso? Ela deve indicar a tutela definitiva. Segundo, provisoriedade. Pode ser alterada pelo juiz a qualquer tempo, caso mudem fatos ou novas provas. Terceiro, fungibilidade. Ela pode ser substituída. Quarto, a universalidade. Cabe para todo tipo de processo. Número 5 agora. Reversibilidade. Ela pode ser revogada a qualquer tempo pelo juiz. Então, essas são as 5 características das tutelas provisórias de urgência. Questão 7. Com a revogação da tutela provisória de urgência, quais as consequências para o autor? E a partir de quando tal revogação vai surtir efeito? Então vamos lá? As principais consequências é o surgimento da responsabilidade civil e objetiva, devendo o autor indenizar o réu nos prejuízos que este sofrer, né? Ou seja, nos prejuízos que ele sofreu com a indevida concessão da tutela de urgência, independente de culpa. Então vamos lá, independente de culpa, a indenização será nos mesmos autos, tá ok? Então, tal revogação ainda, ela possui o efeito ex tunc, ou seja, os efeitos irão retroagir a data que foi deferida a tutela provisória. Então, efeito ex tunc, de retroagir, tá? Vamos lá para a questão 8. Quais são os requisitos comuns para as tutelas de urgência? Né? E vamos explicar cada uma delas, né? Então, a tutela de urgência, ela deve ser concreta, ou seja, ela não pode ser meramente hipotética, né? Ela tem que ser atual, ou seja, ela tem que estar eminente e tem que ser grave, tem que ser um direito de difícil reparação ou um direito ainda irreparável, que não tem solução. Um direito que, se a tutela não acontecer, é um direito irreparável para o autor. Então, uma das características dos requisitos também é a plausibilidade, ou seja, a prova, ela tem que ser justificada, o pedido, ele tem que ser justificado. Questão 9. O que é reversibilidade e se esse requisito é característico de qual tutela de urgência e se ele pode ser excepcionado em alguma hipótese. Então vamos lá? A reversibilidade, ela é a possibilidade de se retornar ao estado inicial, ou seja, anterior ao ato da coisa. Então é um requisito específico da tutela provisória de urgência. Possibilidade de desfazimento dos efeitos da concessão da tutela. Então, ele pode ser substituído pelo calção. Artigo 300, parágrafo 3º do CPC. Então, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade do efeito da decisão, tá? Uma exceção, vamos lá para a exceção, pode caber a concessão quando for irreversível, se houver direito fundamental do autor, que será sacrificado. Então, observando o magistrado, o caso em análise do caso concreto, o princípio da proporcionalidade. Vamos repetir? Caso de exceção, vamos gravar. Então, a exceção, ela caberá no caso da concessão, mesmo quando for irreversível, se houver direito fundamental do autor, que será sacrificado, observando o magistrado, no caso concreto, o princípio da proporcionalidade, certo? Então, vamos lá para a questão 10. Em que momento pode ser concedida a tutela provisória e qual a finalidade da sua concessão na sentença ou no grau
no grau recursal, no grau de recurso, né? Então, ela pode ser concedida a liminar no despacho inicial, no saneamento do processo, ou seja, durante o processo, na sentença para suprir uma possível suspensão, ou mesmo na fase recursal. Na fase recursal, ela possui a finalidade de dar imediata eficácia à decisão prolatada pela sentença, ou, ao contrário, também pode ser ela também pode dar a imediata suspensão à decisão. Correto? Então vamos lá? Tá tranquilo? Vamos lá para a questão 11. Como é efetivada a tutela provisória de urgência e quais são as medidas de apoio? Então, a tutela provisória de urgência ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade, né, do direito e do perigo de dano, ou ainda do risco do resultado útil ao processo, tá? Ela é uma antecipação do mérito, tá? E antecipa algo que, em tese, teria somente na prolação da sentença. As medidas de apoio, elas são a probabilidade do direito, ou seja, o fumus boniuris, e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, periculum in mora, certo? Tá fácil? Vamos lá para a questão 12. Quais são os critérios que o juiz deve levar em consideração para a fixação de astreintres? A multa é acumulada com a indenização? Sim ou não? Então, vamos lá. Então, os principais critérios que devem ser observados pelo juiz na aplicação da multa diária é a razoabilidade e a proporcionalidade, né? Ou seja, a multa deve ser razoável e proporcional à busca da efetivação da tutela. E sim, se a multa for aplicada sobre o réu inadimplente, ele poderá acumular, né, com uma indenização. Questão 13. Cabe concessão de tutela de urgência de ofício e por quê? Então, não cabe a concessão da tutela de urgência de ofício, pois o princípio da congruência ou a distrição prega a necessidade do magistrado de decidir ali de dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir a sentença de forma extra, ultra ou intrapetita. Ou seja, se não for pedido ao juiz a tutela de urgência, o juiz não pode decidir simplesmente dar essa tutela. Ele precisa ter o pedido, não pode ser de ofício, tá? Mas temos um sentido contrário do autor Daniel Neves, que defende a possibilidade dessa concessão de ofício. Ainda para o juiz Luiz Guilherme Marinoni, não pode conceder de ofício, mas pode levantar a questão em face ao princípio da cooperação. Ou seja, o que seria isso? Eu dou entrada na minha petição inicial, não peço o pedido liminar. Porém, o juiz, ele, utilizando-se do princípio da cooperação, ele faz um despacho para que me dê a possibilidade de fazer o pedido liminar. Então, ele me dá a oportunidade de fazer uma emenda da inicial, né, para poder fazer o pedido de tutela provisória que eu não tinha pedido inicialmente, né? Então, para o doutrinador Alexandre de Freitas, Câmara, a exigência do requerimento da parte é concertânea com o princípio da demanda, não podendo os órgãos jurisdicionais conceder à parte o que não foi pleiteado, tá? Tal exigência deve ser também ao fato de, na hipótese de uma tutela antecipada ser indevida e causar danos à parte contrária, né? O autor da ação tem que responder pelos danos causados, o que não seria possível caso a antecipação dos efeitos da tutela fosse deferida numa decisão judicial ex officio. Então, a gente viu aqui que, a princípio, resumindo tudo, não é possível, porém, tem o doutrinador Daniel Neves, que defende a possibilidade,
é uma teoria minoritária, e o doutor Luiz Guilherme Marinoni, que é juiz, que ele, pelo princípio da cooperação, ele afirma que pode ser levantada essa questão para que uma possível emenda seja feita pela parte. Questão 14, vamos lá? É possível a antecipação de tutela contra a fazenda pública? Se possível, há restrições legais? Essas restrições, elas são constitucionais? Então, vamos lá. Sim, é possível, desde que reservadas as restrições contidas na Lei 9.494 de 97, artigo 1º, e também do artigo 1059 do novo CPC. Então, o artigo 1059 do CPC, ele diz que a tutela provisória requerida contra a fazenda pública aplica-se o disposto no artigo 1º ao 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, e no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016, de 2009. Então, a constitucionalidade de tais restrições já foi reconhecida de forma abstrata pelo STF, que defende a prevalência de interesse público sobre o particular. Então, porém, no caso concreto, podem ser afastadas se houver situação de direito fundamental sobre risco, conforme a DCT 4 e a DI 2236. Então, continuando, para Fred Didier Júnior, o dispositivo é inconstitucional. Em face da irreversibilidade recíproca para o autor, o que se veda é a decretação da compensação com a extinção do crédito, mas não o efeito prático. O autor, por fim, ele conclui que a referida restrição inserida na Emenda Constitucional 30 de 2001 é inconstitucional por ferir o princípio da efetividade do processo, bem como a isonomia. Tudo bem? Tudo certo? Estamos indo agora para a questão 15. Espero que vocês estejam acompanhando. Se não, vocês dão uma voltadinha no vídeo, anotem. Vai dar tudo certo. Vamos lá, questão 15. Então, quais são os requisitos da petição inicial da tutela satisfativa na antecedente que visa a estabilização, segundo Didier Júnior? A gente viu estabilização do processo na segunda aula, salvo engano. Então, vamos lá. Primeiro, o pedido ele tem que ser expresso do autor. Ele deve informar que quer a estabilização da tutela antecedente sem ampliação do pedido, que se ocorrer, sendo que, se o autor desejar, claro, no adiamento ampliar o pedido, não caberá estabilização, sob pena de cerceamento de defesa do réu. Então, todo mundo entendeu? Então, o que ele deve fazer? O autor ele deve informar que quer a estabilização da tutela antecedente, né, sem ampliação do pedido, e que se esta ocorrer, sendo que o autor desejar no aditamento, na ampliação do pedido, não caberá estabilização, sob pena de cerceamento de defesa, ok? Então, vamos lá. Segunda parte da questão. Deferimento da liminar. Mesmo após a audiência de justificação, também se aplica a liminar deferida no tribunal em sede de agravo de instrumento, certo? Terceira, a ausência de impugnação do réu, a apresentação do recurso ou outro meio de resistência no prazo de 15 dias, contados da citação e ciência de liminar, ok? Vamos lá para a questão 16. Então, questão 16, sobre o procedimento da tutela antecipada antecedente, tá? O que ocorre se for deferida a liminar? Então, segundo o artigo 303, parágrafo 1º do NCPC, concedida a tutela antecipada, deferida a liminar, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então, o prazo pode ser dilatado pelo juiz
sem novas custas, a não ser que haja a necessidade de alteração do valor da causa, certo? Então, continuando, inciso 2º da questão 16 do artigo 303. O réu ele vai ser citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334, ou seja, a citação do réu para tomar ciência para cumprir ou recorrer da liminar concedida e, posteriormente, a intimação da data da audiência inaugural. Continuando no inciso 2º, a citação deve ocorrer antes do aditamento da inicial, iniciando-se prazo para recurso contra a liminar. Qual que é esse prazo? 10 dias úteis e a peça é o agravo de instrumento, ok? Vamos lá. Então, vamos lá para a questão 17, ok? Sobre o procedimento da tutela antecipada antecedente, o que ocorre se ela for indeferida liminar? Então, se ela for indeferida liminar, primeira coisa é a conversão do processo principal em 5 dias, tá? É feita uma emenda, complementando a causa de pedir, o pedido, e pode ser feita a juntada de novos documentos, ok? Essa conversão, ela é convertida em processo do procedimento comum, tá? E uma observação do doutrinador Didier Júnior, que o autor ainda pode ampliar o seu pedido, tá ok? Vamos para a próxima. Questão 18. Quais os requisitos para a ocorrência da estabilização da tutela antecipada antecedente? A tutela antecipada antecedente será estabilizada a pedido do autor, que deve informar se deseja a estabilização da tutela antecedente sem ampliação do pedido. Isso está no artigo 303, parágrafo 5º do NCPC, tá? Não cabendo a estabilização, caso o autor deseje o adiantamento, ampliação do pedido, tá? Lembrando que Didier, ele diz que pode ser feita a ampliação do pedido, certo? Então, nós temos essa divergência aí na doutrina. Então, por deferimento da liminar, mesmo após a audiência de justificação, artigo 300, parágrafo 2º no NCPC, o mesmo aplica-se à liminar deferida no tribunal em sede de agravo de instrumento, a ausência de impugnação do réu. Então, vamos lá para a questão 19. Como pode ser revisada a tutela antecipada, antecedente e estabilizada? Então, o objetivo é ação autônoma, visando rever, reformar ou invalidar a tutela estabilizada. Ou seja, o exaurimento da cognição com inversão da iniciativa para o debate. Deve ser instruída com cópias da petição inicial, documentos, sentença original. Está no artigo 304, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil. Que não é tão mais novo, né, gente? É desde 2015, né? Então, vamos falar aqui agora só CPC, ok? Que já não é tão mais novo, tá bom? Então, o intuito da estabilização da tutela antecipada não viola o modelo constitucional do processo. Ao contrário, né, ela é positiva e esclarece uma situação que sempre foi possível, embora de modo pontual, qual seja, de uma decisão sumária tornar-se definitiva. É certo que, antes de se tornar definitiva, ficará estabilizada, dispensando o autor de complementar a demanda, que será extinta, tá? Ao término do prazo de 2 anos de estabilização, finalmente, por absoluta omissão dos interessados, restará definitiva, certo? Então, quando ela vai se tornar definitiva? Somente após 2 anos de estabilização, com a total e absoluta omissão dos interessados, ok? Então, vamos lá para a questão 20. Quais são os requisitos da petição inicial da tutela cautelar antecedente? Então, os requisitos são
Primeiro, com base no artigo 305 caput do CPC, o pedido da concessão da tutela provisória cautelar antecedente. Segundo, a indicação da lide e a plausibilidade, a descrição dos fundamentos do pedido e da tutela definitiva. Terceiro e último, a demonstração do risco e urgência, ou seja, o perigo em mora, o perigo da demora, tá ok? Questão 21. Então, sobre o procedimento da tutela cautelar antecedente, o que ocorre se for indeferida a liminar? Então, indeferida a liminar, na tutela antecedente, haverá intimação do autor para aditar a inicial em 5 dias, quando o procedimento será convertido em comum, ok? Questão 22. Sobre o procedimento da tutela cautelar antecedente, o que ocorre se ela for deferida essa liminar? Então, se essa liminar ela for deferida, o autor tem o prazo de 30 dias para providenciar a sua efetivação e 5 dias para providenciar a citação do réu sob pena da perda da eficácia e mais 30 dias contados da efetivação da tutela para aditar o seu pedido, tá? Trazendo a pretensão da tutela definitiva sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito e a cessação da eficácia da liminar, ok? Vamos lá agora para a questão 23. Em que situações cessa a eficácia da tutela antecedente? Então, conforme o artigo 309 do CPC, cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se, parágrafo 1º, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Segundo, não for efetivado dentro de 30 dias. Terceiro, o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Ainda no parágrafo único, né, ele traz: se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado, proibido a parte renovar o pedido, salvo um novo fundamento, certo? Então, questão 24. Qual o conceito e fundamento da tutela de evidência? Então, a tutela de evidência ela é um instrumento por meio do qual a parte que se vê com certeza e com evidências suficientes para poder pedir ao juiz de antecipar os resultados da sentença, assim como na tutela antecipada, mas com a seguinte diferença, guardem na memória, que na tutela de evidência não precisa comprovar o periculo in mora ou a difícil e incerta reparação. Basta conter a evidência, uma prova inequívoca do direito, a evidência que será concedida a antecipação dos efeitos da sentença. O juiz já pode julgar. Então, o fundamento é a celeridade do processo e o julgamento antecipado da lide, tá ok? Última questão, questão 25. Quais são as hipóteses de ocorrência da tutela de evidência e em que situações esta pode ser concedida liminarmente? Então, o processo no novo CPC traz um rol exemplificativo de quais hipóteses no artigo 311, tá? Então, a tutela de evidência ela vai ser concedida independente da demonstração de perigo de dano ou de risco de resultado útil ao processo, quando, número 1, ficar caracterizado o abuso de direito do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, certo? 2, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento em casos repetitivos ou súmulas vinculantes. Então, terceiro, se tratar o pedido rei persecutório,
fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sobre cominação de multa. 4. A petição inicial A petição inicial foi instruída com a prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvidas razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente. Então, a tutela de evidência poderá ser concedida liminarmente nas ações possessórias, artigo 562 do CPC, nas monitórias do artigo 700 do CPC, nos embargos de terceiros, artigo 678 do CPC, e nas ações de despejo, artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.245 de 91. Tá ok? Então, essa foi a última questão que a gente ficou de discutir em sala de aula e ficamos por aqui. Eu vou tentar dividir os vídeos em no máximo 1 hora cada um, para não ficar tão cansativo para vocês, para não ficar um vídeo de 4 horas, que é geralmente a nossa aula de 4 horas, e não ficar tão cansativo para vocês. Então, eu vou tentar particionar em vídeos de no máximo 1 hora, tá ok? Fico eu por aqui, agradeço vocês por terem assistido, ativem o sininho, deixe seu like no vídeo, se tiver dúvidas, pode mandar e-mail para prof.vanessasouza@gmail.com e até logo. Tchau, tchau!